De volta com o nosso programa Entre Amigos. Mais uma vez aqui em nosso programa, o farmacêutico Anderson Prachedes, que vem mais uma vez dirimir dúvidas pertinentes a tudo aquilo que você pensa sobre saúde. Naturalmente, as três primeiras entrevistas houve uma repercussão muito positiva e cá está mais uma vez para atender a solicitação de vocês. O Anderson, satisfação muito grande, viu, tê-lo conosco. Obrigado. Nós escolhemos este tema, acho que é de interesse de toda a coletividade, não só de homens, como principalmente de mulheres, que é justamente o protetor solar. Você acredita que há abusos no que diz respeito ao uso do protetor solar? Eu gostaria que você tirasse essas dúvidas e fizesse uma breve explanação. Certo. Então, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui novamente para falar sobre saúde. É um prazer imenso. Então, a gente está entrando aí no mês que a gente chama de dezembro laranja, né? Porque para alertar sobre o câncer de pele. Então, é importante sim a utilização do protetor solar, é um instrumento, né, principal para o combate ao câncer de pele, mas a gente precisa ter alguns cuidados e precisamos relatar aqui alguns detalhes para que faça o uso de maneira totalmente adequada. Então, primeiramente, né, qual o tipo de protetor solar que eu devo utilizar? Existem vários no mercado, alguns com fatores de proteção diferentes e com tipos de filtros e bloqueadores solares diferentes. Então, assim, para você garantir a proteção total, você precisa estar ciente de como é feita essa proteção em cada protetor. Então, vamos supor, existem filtros solares e existem bloqueadores solares. E existe uma diferença aí. O filtro, né? Você tem que observar lá na embalagem que é UVA, UVB. Então, o ideal é que você compre um protetor solar que tenha os dois filtros. Tanto para o UVA como para o UVB, né? O filtro, ele vai fazer o seguinte, ele vai diminuir a incidência dos raios solares na pele. Ele não vai bloquear totalmente. Uma parte pode passar, né? Já o bloqueador solar, ele reflete os raios solares. Então, assim, ele dá proteção total. Então, seria ideal que vocês procurassem um produto que tivesse tanto os filtros como o bloqueador solar. Mas seria de bom tom que essa sugestão que você está dando, que seria de bom alvitre, que procurasse um protetor de procedência. Mas qual seria o bom protetor? Seria aquele manipulado? Então, existe no mercado produtos prontos que têm uma boa eficácia, né? Porém, o que acontece? Existem alguns adjuvantes nas formulações que podem ser prejudiciais à saúde. Inclusive, a FDA, né, que é a agência americana, tem estudado a possibilidade de retirar algumas substâncias dos protetores solares, justamente por aparecerem efeitos adversos. Vou dar exemplo aqui de duas substâncias que geralmente aparecem nas formulações já prontas, né? Que seria a octila e o oxibenzeno. O oxibenzeno, por exemplo... Cancerígeno, né? Eles não são cancerígenos, mas eles podem promover alterações hormonais. Então, o uso diário, né, existe uma absorção, sim, através da pele para o organismo. E essas doses diárias, embora sejam pequenas, elas podem causar alterações hormonais. Então, com frequência, né? Isso, né? A octila, por exemplo, ela pode até prejudicar os corais nas praias. Então, existem legislações em alguns países que estão proibindo o uso dessa substância nos protetores solares, justamente por prejudicar até os corais. Quer dizer, os banhistas se untam, né? Sim. Vão para lá, mergulham, até isso chega a prejudicar os Exatamente. corais. Você veja a toxicidade ou toxina, né? Tão grande, tão forte, a ponto de prejudicar os corais nos mares. Exatamente. Então, assim, qual é a vantagem de você fazer um manipulado? É que a gente pode excluir essas substâncias e substituir por outras substâncias não tóxicas que vão garantir a proteção solar. Então, por exemplo, eu vou puxar a sardinha para a Plena Farma, né? Mas claro, assim, a gente lá faz um protetor solar com o filtro VA UVB, coloca o bloqueador, adicionamos, por exemplo, o óxido de zinco, que é um mineral muito importante para a pele, para a proteção solar também, e adicionamos ainda vitamina C, vitamina E, né? O óleo de buriti,
Então, assim, são insumos mais naturais, né, digamos assim, que vão garantir tanto a proteção solar como a regeneração da pele. Na realidade, o que a gente manipula lá não é só um cosmético, é um dermocosmético. O que significa isso? É que além de fazer a proteção, ele faz um tratamento na pele. Então, ele é mais específico no sentido de recuperar a pele caso exista algum tipo de lesão por incidência solar, por exemplo, né? Então, o bom de fazer manipulado é esse, é que a gente pode garantir que a gente vai colocar na formulação substâncias não tóxicas. E o objetivo maior do nosso programa Entre Amigos, aqui da TV APRP, foi trazê-lo para cá com a parceria da Plena Farma, né? Porque o que há de interesse por trás de tudo isso é justamente propiciar para você aquilo que há de melhor. Você não pode se empanturrar de remédios. A questão do protetor solar também. Você tem que ter critérios, você tem que fazer uma profunda análise a respeito daquilo que é bom para a sua pele, aquilo que é bom para o seu organismo. E a Plena Farma tem dado essa oportunidade ao nosso programa, a você, nosso telespectador, daquilo que você deve usar. Agora, seria interessante também, sempre que eu quero me referir à Plena Farma, eu sempre digo, nas proximidades da 10, na rua Campo do Brito, na galeria, né? Freeway. Isso. Ali bem pertinho da 10. Na rua do Iate, ali em frente, é só seguir. A gente fica ali bem pertinho, entre o Batistão e a 10. Justamente. Mas eu quero me aprofundar ainda mais nessa questão do protetor solar. Certo. A gente acompanha alguns youtubers aí, médicos renomados, que eles criticam peremptoriamente o uso do protetor solar. Mas você estabeleceu aí um parâmetro, né, seguro daquilo que deve ser usado ou não. Eu insisto, eu quero que com bastante clareza você traduza para o nosso telespectador aquilo que é interessante para, digamos, a pessoa que gosta de, pelo menos agora no verão, 2 ou 3 vezes por semana para a praia. O que é realmente que ele deve usar e qual a dosagem? Então, vamos lá. Existem diferenças e vocês veem na embalagem, né, que tem fatores diferentes. 30, 60, 90, 70, né, 100. Então, qual utilizar? Então é o seguinte, você vai pegar o fator e multiplicar por 10 minutos, que vai dar o tempo de proteção que ele garante. Então vamos supor, o de 30 vezes 10, 300 minutos, que dá 5 horas. 60, 600 minutos. Você acha que a pessoa vai ter essa curiosidade? Então, por exemplo, o de 60 garante 10 horas de proteção. Então, você não precisa reaplicar tantas vezes o produto. Porque, por exemplo, quando você vai para a água, isso impacta no fator de proteção, vai diminuir a proteção, então você tem que reaplicar. Só que assim, quanto mais alto o fator, vai ser melhor porque você não precisa reaplicar tantas vezes e vai garantir uma proteção maior. Então, comprem geralmente a partir de 60, né? Independente até da cor da pele. Né? Comprar, você está sugerindo aqueles que são comercializados. Ou fazer lá com a gente. Eu só faço a partir de 60, né? Já faço a partir de 60. Agora, a partir de quantos minutos? Você disse, estabeleceu aí até 300 minutos. No caso, você multiplica por 10. Então, o de 30 vai garantir 300 minutos, que são 5 horas. Quer dizer, após isso aí, ele se torna prejudicial, porque praticamente o efeito zerou. Aí você tem que reaplicar para garantir a proteção. Mas assim, vamos supor, de 60 vai garantir aí 10 horas. Ninguém fica 10 horas se expondo, né? Então, digamos assim, que o de 60 pelo menos garante que se você esquecer de reaplicar, você vai ter uma proteção ali envolvida. Uma segunda coisa assim, muito importante é saber o tipo de base que é feito o protetor solar. Então, a gente está numa região onde a hidratação da pele ela é muito importante. Então, na formulação tem que ter hidratante também, né? Se for uma base que o toque seja muito oleoso, que seja um toque que não propicia hidratação, o que acontece? Você pode ressecar a pele, pode dar acne, pode causar problemas, inclusive, né? Então, é interessante que se utilize uma base, né, que garante hidratação. E a gente lá faz uma base, toque seco, que garante hidratação prolongada, para não prejudicar a pele.
Isso é outro fator muito importante. Muito importante isso aí. E eu acho que mais importante é aquele telespectador que teve a sua curiosidade aguçada. Sim. Ele pode lhe procurar lá na Plena Farma para você orientar, como se fosse uma consulta, né? Sim. Seria interessante, você Seria teria interessante. disponibilidade de tempo. Sim, porque assim, a gente pode fazer uma formulação de acordo com o tipo de pele. É claro que assim, é importante ir ao médico dermatologista, verificar como está a saúde da pele, mas basicamente a gente pode fazer orientações para que antes do protetor solar se utilize um outro produto que vai garantir aí o tratamento para aquele tipo de pele. Se a pele for muito oleosa, por exemplo, ou muito seca, ou se a pessoa tiver um alto grau de irritação de pele, né, ou uma dermatite, por exemplo, porque tem pacientes muito sensíveis. Muito. Então a gente precisa fazer uma formulação que se adeque a esse paciente. Então, por exemplo, nós temos lá bases hipoalergênicas, né, para pacientes que tenham sensibilidade maior. Traduz isso aí. Hipoalergênico se refere àqueles produtos que têm pouco potencial ou nenhum potencial de causar alergias. Sim. Então, assim, geralmente são produtos com esse baixo índice de irritabilidade da pele. Então, aquele paciente que já tem uma doença alérgica... Pode ser acessível para qualquer pele, né? Pode, mas é porque tem realmente pessoas que a pele é muito sensível. Demais. E aí precisa de produtos específicos para evitar esse problema. Uma outra possibilidade também é o seguinte, existe a fotoproteção oral. Você pode usar, né, lançar mão do uso de alguns fitoterápicos para fazer a fotoproteção oral. Você vai ingerir e, de maneira sistêmica, você vai ter a proteção oral. Não garante 100%, mas diminui totalmente os impactos da insolação. Então, vou dar um exemplo aqui de um fitoterápico chamado Polypodium leucotomus. Ele faz justamente esse papel de diminuir os radicais livres provocados pelos raios solares. Luteína, muito bom também. Luteína, eu sei que é muito vitamina boa E. para a visão, né? Para os olhos. Para a pele em si. Tudo que você pensar em relação à pele, a luteína ela é muito importante, né? Então, você pode fazer também, como maneira adicional, o uso de cápsulas para fotoproteção oral. Então, você pode associar o uso tópico do protetor solar e as cápsulas antioxidantes de uso interno para essa fotoproteção oral. Ótimo, foi muito boa a entrevista, Anderson. Agora seria mais interessante que você disponibilizasse aqui um telefone, um contato, porque eu tenho recebido muitos e-mails, principalmente o Zap, né? O chamado tão conhecido Zap, das pessoas interessadas. Mas um contato telefônico eu acho que é uma forma mais direta para falar com as atendentes, com você. Qual seria? A gente tem um canal que é o WhatsApp. Você pode enviar foto da receita ou a sua solicitação, né, pelo WhatsApp, que é o 7988660957. 88660957. Então, você manda para a gente lá e os nossos atendentes vão te responder, fechar o orçamento, passar o orçamento primeiro, fechar o orçamento e fazer, inclusive, a entrega na sua residência. A gente trabalha com entrega. Você viu aqui nosso programa, seria interessante também para... Isso, reforce lá, ó. Vi lá o programa Entre Amigos. Isso, e aí a gente... Dá um desconto, é? Vamos fazer um desconto bom aí, com certeza. Se for possível, naturalmente. Anderson, mais uma vez eu agradeço por sua participação aqui em nosso programa. Lembre-se, a Plena Farma está de braços abertos, né? Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.
Oriente Mag, cuidando bem da sua saúde. Colchões magnéticos completo, melhora o sistema imunológico. Direto da fábrica, 15 anos de garantia. As 10 primeiras ligações ganham box e cabeceira. 7999914300.